Você sabe quantos visitantes no teu site você precisa ter para bater tua meta comercial? E quantas reuniões com o cliente você precisa apresentar o seu produto para poder atingir sua meta? Hoje nós vamos falar sobre gestão do funil de vendas, tudo bem? Vamos lá então. Eu sou o André, aqui da Hub Planilhas, e hoje nós vamos mostrar uma ferramenta muito fácil de utilizar para fazer a gestão do funil de vendas. Nossa planilha, ela disponibiliza todas as informações que você vai precisar para analisar, desde a quantidade de visitantes que você está tendo, até a quantidade de vendas que você está tendo para atingir a meta comercial. Então vamos começar explicando aqui o que é funil de vendas. Funil de vendas é uma metodologia de visualização do caminho que seu cliente percorre desde o momento que ele descobre sua empresa, seja visitando o seu site, seja passando na frente da tua loja, se for uma loja física, até o momento que ele concretiza uma compra do seu produto ou do serviço, se tornando então um cliente. A principal característica de analisar um funil de venda é a previsibilidade. Quando a gente monitora o nosso trajeto do cliente, desde um visitante até ele se tornar um cliente, a gente consegue identificar gargalos no nosso processo. E aí, consequentemente, a gente consegue melhorar essas etapas otimizando os nossos processos. Além disso, a gente consegue prever os resultados. Por quê? Se eu sei que eu preciso ter, vamos supor, 50 reuniões por mês para fechar meus negócios, se eu tiver 20, provavelmente eu não vou atingir minha meta. Então, eu já tenho essa previsibilidade e eu sei onde eu preciso melhorar. Analisando, então, todas as etapas e todas as conversões, a gente vai conseguir melhorar os nossos processos para que a gente consiga conscientemente atingir os nossos resultados. Em resumo, fazer a gestão transforma uma intuição, eu acho que vou conseguir, em um processo organizado, baseado nos dados de cada etapa e de cada conversão, dando a você, empresário, o controle para alcançar suas metas e atingir seus resultados de forma consistente. Vamos apresentar então a nossa planilha. É uma planilha que nós disponibilizamos para todo mundo. Quem quiser comprar a planilha, o link vai estar aqui embaixo na descrição e é muito fácil de utilizar. Bom, toda a planilha que nós disponibilizamos, ela começa falando sobre o que é essa planilha e o que a planilha vai fazer. Então, como que ela funciona, quais são os dados que precisam ser inseridos, quais são os resultados que você vai obter utilizando nossa ferramenta. Na etapa seguinte, você vai ter aqui as premissas gerais explicando os conceitos. Então, no nosso caso, como estamos falando sobre funil de vendas, aqui está uma explicação sobre o funil de vendas. Então, resumidamente, o nosso funil começa lá em cima com a etapa de visitantes. Essa é a primeira etapa. Então, qual é o objetivo dessa primeira etapa? É conquistar visitantes. Eu preciso dar visibilidade para minha marca, ou para minha loja, ou para o meu produto, para uma quantidade de pessoas. Algumas dessas pessoas vão se interessar pelo que eu estou oferecendo e elas vão passar para a segunda etapa e se tornar um lead. Ou seja, a segunda etapa é a etapa da conversão desses visitantes em leads. E o objetivo dela é captar contatos. A terceira etapa do nosso funil é a etapa de oportunidades, onde a gente vai ter um relacionamento com esses leads que vão em algum momento se tornar uma oportunidade de negócio. Ou seja, aquele lead já está cadastrado na minha newsletter, ou ele já colocou um produto no carrinho, mas não efetuou a compra, ou ele participa ali de um grupo do WhatsApp que eu tenho. Então, hoje em dia, existem muitas formas da gente nutrir com informações sobre o meu negócio, meu produto ou serviço, esses leads. Em algum momento, esse lead vai levantar a mão e vai se tornar uma oportunidade. Ou seja, eu preparei o lead, vou preparar esse lead para compra. E aí, dependendo de cada empresa, claro, você vai apresentar seu negócio, você vai ter uma videoaula, você pode ter uma reunião presencial com o cliente, uma reunião online, e alguns desses potenciais clientes vão de fato comprar o seu produto ou serviço, se tornando de fato cliente, que é a última etapa aqui, nossa quarta etapa desse funil, onde a gente concretiza essa venda. E a partir do momento que a gente separa essas etapas do funil, a gente consegue identificar os gargalos, a gente consegue otimizar os processos e prever resultados. Aqui na etapa seguinte da nossa planilha, temos uma visão geral do que a planilha oferece. Então tem as instruções, tem os dados que nós vamos inserir, tem os resultados calculados pela planilha e no fim tem um campo aqui onde você pode definir um plano de ação, ou seja, quais são as ações que você vai fazer para melhorar as etapas anteriores. Então vamos começar utilizando nossa planilha para que a gente possa fazer a nossa análise do funil de vendas. Então a primeira informação que nós vamos inserir aqui é nossa meta comercial. Então esses três campos aqui em verde, eles são editáveis e vocês vão poder definir essas três informações. A primeira é o valor da meta. Quanto que eu quero alcançar? Quanto que eu quero vender? Então, nesse exemplo aqui, nós temos R$250 mil. Vamos supor que é o valor que eu quero atingir no ano. Eu quero que minha empresa atinja R$250 mil de venda.
Quando que eu vou fazer isso? Eu vou iniciar minha prospecção no primeiro dia de janeiro, vamos supor. Tá? E eu quero bater minha meta até o dia 20 de dezembro. Ah, eu preciso fazer por ano? Não, você pode definir aqui uma meta por trimestre. Vamos supor que nesse primeiro trimestre eu queira vender 100 mil. E eu vou começar 1º de janeiro e eu vou fechar aqui dia 20 de março de 2025. Então eu posso definir uma meta para o trimestre também. Assim como eu posso fazer por semestre, a planilha permite que a gente calcule por até 12 meses, ou seja, um ano aí pela frente. Então, nesse caso, eu vou fazer uma meta anual, R$250 mil até 20 de dezembro de 2025. Tá? Etapa seguinte, eu posso clicar aqui ou no avançar lá em cima. Eu vou definir o meu ticket médio. Quanto que é o meu ticket médio dos meus contratos? Então, vamos supor que você seja venda um produto e o teu ticket médio é R$500. Você vai preencher aqui. Ah, não, minha empresa vende um serviço um pouco mais complexo e o custo médio do meu serviço é de R$2.000. Ok, você preenche aqui R$2.000. Então, você pode ter vários nichos. Pode ser uma empresa de consultoria, pode ser uma pintura, uma empresa de reforma, arquitetura. Essa informação vai servir para qualquer tipo de empresa. Tá? Então, vamos supor que o teu ticket médio aqui seja de R$5.000. R$5.000, eu defini minha meta e eu defini meu ticket médio. Ah, eu não tenho certeza do meu ticket médio. Não tem problema, então. A gente começa calculando agora e depois atualiza. Qual é o meu ciclo de venda? O que é o ciclo de venda? É o tempo que o cliente demora desde o momento que ele conheceu a tua empresa, se tornou um visitante, até comprar o teu produto ou serviço. Então, a gente pode calcular aqui, vamos supor que o meu produto seja muito simples, meus clientes me conhecem, entram em contato, eu já faço uma venda ali em 2 dias. Ou posso ter uma negociação um pouco mais demorada e meu cliente me contrata ali em 10 dias. Ou então, pouco mais, 20 dias. Essa informação vai ser importante porque se eu quero bater minha meta até o dia 20 de dezembro, eu não posso ter um cliente conhecendo o meu produto no dia 19 de dezembro. Provavelmente ele não vai conhecer minha empresa, se tornar um lead, agendar uma reunião e fechar o negócio ali em um dia. Né? Então eu preciso ter uma noção do tempo que o meu cliente demora para percorrer esse trajeto. Então vou deixar um valor aqui médio, vamos supor que seja 15 dias. A quarta informação que eu preciso colocar é a conversão de cada etapa. Então a gente já tem aqui um valor médio, sua realidade pode ser melhor do que isso, pior do que isso, a gente precisa começar de algum número. Então vamos supor que eu tenho uma conversão ali de visitantes para leads de 5%. Desses leads para oportunidade, de 20%. E das oportunidades para cliente, 40%. Tá? Então, defini aqui minhas conversões. Se eu não conheço, eu passo a medida aqui para frente. E aí eu venho atualizando a planilha. Tá? Inseri todos os dados que eu precisava para começar a trabalhar. Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos começar a olhar aqui, então, os resultados que a minha planilha já calculou para mim. Então, para eu atingir minha meta comercial de R$250 mil, eu preciso ter 50 clientes. Eu preciso ter 12.500 visitantes. Eu vou iniciar essa prospecção no dia 1º de janeiro, vou finalizar no dia 12 de dezembro. Eu tenho pela frente 338 dias, 48 semanas ou 11,11 meses. E isso me dá que eu preciso de 37 visitantes por dia, 260 por semana, 1.125 visitantes por mês. Tá? Então aqui nós temos um resumo do trabalho que eu preciso fazer. Aqui tem uma noção de prazo, então 5 de dezembro é o meu prazo final para aquele visitante entrar lá no início do meu processo comercial, né, na parte de cima, o topo do meu funil, esperando que ele se torne um cliente, fundo de funil, no dia 20 de dezembro, que é quando eu defini que eu tenho que bater minha meta. Vamos analisar agora essa tela aqui do funil de vendas, que é uma informação muito importante. Aqui onde a gente vai trabalhar se a gente está no caminho certo ou não. Tá? Então, em verde, o esperado é aquilo que planejamos. Então, eu planejo ter 12.500 visitantes. Desses 12.500, 5% vão se tornar leads, que são 625 leads. Desses 625, 20% vai se tornar oportunidades de negócio, que são 125. E desses 125, 40% eu espero que se tornem clientes. São 50 clientes. Então, o meu funil está definido aqui. 12.500 visitantes para ter 50 clientes novos. Beleza até aqui, pessoal? O alcançado, que são essas outras informações que a planilha vai me dar, a gente vai calcular com o tempo, conforme fizermos o acompanhamento ao longo do ano, ou do semestre, ou do trimestre, conforme você definiu lá no início. Aonde? Nessa etapa seguinte aqui de acompanhamento.
Então, nós temos aqui o nosso planejamento mensal para atingir nossa meta. Então, tem aqui os 1.125 leads por mês. E no último mês eu tenho que ter só 125 visitantes. Por quê? Porque lembra lá no resumo, eu tenho 11,11 meses. Então, eu não tenho, no final, 12 meses completo. Então, eu tenho 11 meses inteiro e mais 0,11 meses aqui, que dão aproximadamente 10%. Né? Então, esse é o meu planejamento. Para eu poder bater, se eu somar todos os valores aqui, a soma dá 250 mil reais. Se eu somar todos os valores aqui de visitantes, são os 12.500 visitantes que eu preciso. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Seguindo, então, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar com essa informação? No primeiro mês, eu vou monitorar meu site, por exemplo, e vou definir aqui que eu tive 550 visitas. Dessas 550 visitas, eu tive 20 contatos que se cadastraram no meu site. Seja com uma newsletter, seja com um grupo do WhatsApp, né? Algum tipo de cadastro eu preciso ter. Seja porque adicionou o produto no carrinho, mas não efetuou a compra. Desses 20, eu vou dizer aqui que 5 solicitaram um contato mais próximo, algum tipo de reunião, de apresentação, e 3 contrataram o meu serviço. E desses 3, eu consegui uma receita de 12 mil reais. Então, esse foi o meu resultado no primeiro mês. O que a gente pode analisar aqui no primeiro mês? Eu atingi só 49% dos leads que eu preciso. Eu atingi só 49% dos visitantes que eu preciso. Eu atingi 36% dos leads que eu preciso. Eu atingi 44% das oportunidades que eu preciso. E fechei só 67 clientes. E a receita foi só de 53%. Aqui embaixo nós temos as conversões reais que eu obtive nesse primeiro mês. Então eu consigo ver que, voltando aqui no meu funil de vendas, a minha conversão da primeira etapa está abaixo do que eu previ. A conversão da segunda etapa foi um pouquinho acima do que eu previ. E a conversão na terceira etapa foi bem acima do que eu previ. Então a gente vai acompanhar aqui no segundo mês. Além disso, eu consigo ver também que meu ticket médio foi abaixo dos 5 mil. Mas pode ter sido um momento específico, um mês ruim. Então nós vamos fazer o quê? Acompanhar o segundo mês. E aí vamos supor que no segundo mês eu tenha obtido 650 visitantes, 25 leads, que geraram 8 oportunidades e eu fechei 5 contratos. E esses 5 contratos renderam 23 mil reais. Já tenho aqui meu segundo mês de dados. O que eu consigo observar já nesse segundo mês? Mais uma vez, eu fiquei bem abaixo dos visitantes que eu preciso. Eu fiquei bem abaixo dos leads que eu preciso. Eu fiquei bem abaixo das oportunidades. No entanto, eu consegui suprir a quantidade de reuniões de clientes e a minha meta de receita. Minha meta de receita era de R$ 22.500 nesse mês. Nesse mês eu consegui atingir 23 mil. E eu atingi aqui a receita, pelo menos eu consegui atingir nesse mês. E minhas conversões, já tem aqui novos valores das conversões no segundo mês. Vamos voltar lá no nosso funil de vendas. E a gente consegue ver que a primeira etapa ainda está abaixo daquilo que eu esperava. A segunda etapa ainda está um pouco acima do esperado. E a terceira etapa está bem acima do esperado. E a partir daqui, a gente pode começar a traçar alguns planos de ações. Alguns planos de ações. Né? Então, nós vamos aqui na quarta parte da nossa planilha começar a criar ações. Já temos alguns exemplos, mas vamos supor que eu já observei que eu estou tendo pouca visita no meu site. Então, um dos planos de ação é, vamos atrair mais visitantes. O objetivo é esse. Como que eu posso fazer isso? Eu posso criar um blog. O João vai ser o responsável por esse blog. O resultado esperado é gerar mais visitas orgânicas. E vamos supor que o prazo para essa ação seja 31 de março. Eu vou acompanhar o João, vou perguntar como é que está o andamento do nosso blog e a gente vai começar a postar artigos no nosso blog. Então, vou marcar essa tarefa como concluída. Eu também vou ser mais ativo nas redes sociais. Vou criar um canal do YouTube, um Instagram, um TikTok, dependendo do teu nicho de mercado. E com isso você também espera mais visitas vindo das redes sociais. E vou criar uma parceria com outras empresas em busca de indicações que gerem mais visitas no meu site. Então, gerar mais indicações. Então, vamos supor que eu concluí essas 3 primeiras ações. E aí, nós vamos ver no mês seguinte se essas ações vão me trazer um resultado melhor. Então, como eu fiz ações para aumentar a quantidade de visitantes,
eu espero que esse número aqui melhore. E aí vamos supor que no terceiro mês eu tive 800 visitantes. E no mês seguinte, depois de ter concluído, meu blog já está ativo, já está ranqueando, meu canal está começando a ter mais seguidores. Vamos supor que nesse quarto mês eu tive 1.200 visitantes. Tá? E aqui vamos supor que gerou 30, aqui já gerou 45. Eu vou preenchendo conforme o esperado, né? Conforme for acontecendo. Vamos supor que seja 15. Aí eu fiz 6 vendas aqui, eu fiz 8 vendas aqui. A minha venda aqui gerou 28 mil reais. Aqui gerou 38 mil. E agora eu já tenho 4 meses de informação do meu funil de vendas. O que eu consigo ver agora? Vamos voltar lá. Então, eu consigo ver que, ainda assim, né, eu atingi a quantidade só no último mês, então esse é um ponto que eu ainda tenho que acompanhar, mas atingi um objetivo. A quantidade de leads continua baixa, mas as oportunidades estão alta, os clientes estão altos e a receita está alta. E agora eu tenho novas conversões que eu posso voltar lá no meu funil de vendas e atualizar minhas conversões nessa parte aqui de conversão. Então, eu já observei que 5% eu superestimei. A minha realidade está sendo 3,75. Então, eu vou supor que seja 3. Vou arredondar para baixo para não ser tão otimista. Estou sendo um pouco mais conservador. Já a segunda etapa está sendo melhor, está em torno de 30. Então, vou atualizar aqui para 30. E a última está sendo acima de 50, então vamos supor que seja 50. A partir do momento que eu atualizo essas 3 informações, lá no meu acompanhamento, as quantidades se atualizam também. E isso já vai me trazer mais informações sobre o meu processo de vendas. Então, aquilo que estava muito abaixo da quantidade de leads pode não estar tão abaixo assim, porque, afinal, no final das contas, eu estou atingindo minha receita esperada. Então, eu já preciso menos leads por mês, menos visitantes por mês, menos leads, novas quantidades de oportunidades e clientes. Antes eram 5, agora só 4,5. Então, eu consigo ver aqui, ó, que no último mês eu fiquei com o mês inteiro azulzinho. No mês anterior, eu fiquei só com a quantidade um pouco abaixo. Então, eu corrigi aquilo que precisava ser corrigido, que era a quantidade de visitantes. E assim a gente vai continuar acompanhando o nosso ano. Aí vamos supor que no mês seguinte, eu tenho atingido aqui 1.100 visitantes. Foram 40 leads cadastrados, das quais me renderam 12 oportunidades, 8 clientes. Esses 8 clientes contrataram comigo 40 mil reais em serviços. Então a gente consegue ver aqui que nesse mês já bati todos os indicadores. Eu tive mais leads do que eu precisava, mesmo eu tendo menos do que o anterior, já tive mais leads do que eu precisava, tive mais visitantes, tive mais leads, tive mais oportunidades, tive mais clientes, tive mais receitas. Então a gente pode voltar aqui no nosso funil de vendas e está tudo verdinho, indicando que minhas conversões estão acima do esperado. Além disso, a gente consegue ver quantos visitantes tínhamos esperados, leads, oportunidades, clientes e quantos nós já alcançamos. Então, eu acabei de completar 5 meses do meu ano, estou quase na metade do caminho. No entanto, eu já atingi 60% da minha quantidade de clientes, eu já atingi 50% das oportunidades, 48% dos leads, 39% dos visitantes. Nesse momento, eu não vejo nada que precise ser ajustado. Aí vamos supor que no mês seguinte, a gente já tem aqui novos visitantes, novos leads, novas oportunidades, que me renderam novos clientes. E esse valor aqui foi só de 25 mil reais. Então aqui, ainda assim, eu atingi minhas metas. Nós vamos acompanhando mês a mês para saber o que eu preciso otimizar no meu processo. Vamos supor, fazer uma nova simulação aqui. E aqui foi só 30, aqui foi 8, aqui foi 3 e rendeu 12 mil reais. Se eu fizer a média aqui, ó, selecionei tudo, a minha média está sendo R$ 4.573 de ticket médio. Então, eu posso vir aqui também e atualizar para 4.500. Não foi 5 mil, meu ticket médio. E aí, mais uma vez, voltamos lá no acompanhamento. E eu tenho novos indicadores. E aí, com o ticket médio que eu estou tendo, eu já tenho aqui que eu não estou atingindo de fato a quantidade de leads que eu precisava, porque o meu ticket médio, apesar de eu estar convertendo acima daquilo que eu esperava, o meu ticket médio está abaixo do que eu esperava. O que eu posso fazer para corrigir isso?
Aí eu tenho duas opções. Ou eu aumento a quantidade de leads, vou fazer novas campanhas para aumentar a quantidade de leads, de visitantes, de leads, né, de clientes. Ou eu posso, de repente, treinar minha equipe de vendas para que eu consiga aumentar meu ticket médio para os R$ 5.000 que eu esperava. Então a gente vem aqui em plano de ação e vamos supor que eu traço agora esta ação daqui. Aumentar ticket médio, vou contratar uma empresa, um curso para a equipe de vendas. Ticket médio acima de R$ 550.000, acima de R$ 5.500 é o meu resultado esperado. E aí eu tenho um novo prazo. Como eu estou já agora no 7º mês, então eu vou dizer que o prazo para eu fazer essa ação foi 31 de agosto de 2025. E eu concluí essa ação. No mês de agosto eu já fiz esse curso. E aí nós continuamos aqui com o acompanhamento dos meus resultados. E aí eu vou supor que em agosto eu consegui aqui 980 visitantes, 32 leads, 9 oportunidades, 4 novas reuniões de negócio. No entanto, essas 4 reuniões de negócio me renderam R$ 22.000. Meu ticket médio aqui nesse mês já aumentou para 5.500. Então eu tenho novos indicadores aqui, novas conversões. Nós vamos acompanhar mais uma vez, né, no mês seguinte, para ver se vai melhorar. E aí vamos supor que aqui eu tive 1.100 visitantes, 35 oportunidades, 35 leads, 12 oportunidades. Isso me rendeu 7 clientes. E esses clientes contrataram comigo R$ 36.000. Então eu consigo ver que aqui, ó, nesse mês eu quase bati praticamente todas as minhas metas. Eu fiquei 1% abaixo da minha quantidade de visitantes que eu precisava, que eu gostaria de ter. No entanto, eu consegui atingir aqui uma receita bem acima daquilo que eu tinha definido para esse mês. E aí a gente consegue traçar uma média aqui de receita, por exemplo. Está sendo uma média de R$ 26.000, que é uma média acima do que eu precisava. A soma já está em 235 mil. Voltando lá no nosso funil de vendas, eu consigo ver que no mês 8 eu já atingi 68% dos visitantes que eu precisava, 79% dos leads, 80% das oportunidades, 88% da receita. Então até aqui está tudo sob controle. Minhas conversões estão dentro do esperado, aqui para a nossa meta, do objetivo que traçamos. E a gente vai continuar acompanhando ao longo do nosso ano. O que eu posso fazer? Se eu sentir que para minha meta desse ano a correção da rota já foi feita e eu estou atingindo o caminho que eu precisava atingir, eu posso já começar a projetar, a planejar o ano seguinte. Então vamos supor que a minha meta comercial para o ano seguinte seja uma expansão da minha empresa, onde eu quero R$ 350.000. E aí, ao atualizar a minha meta aqui para o ano seguinte, eu já tenho o ticket médio, que agora é de R$ 5.500. Vamos supor, R$ 5.000, já consegui capacitar minha equipe para aumentar esse ticket médio. Meu ciclo de vendas continua sendo aqui de 15 dias, ou pode ser menor. A minha conversão, eu já tenho um valor mais realista. E eu posso ver se os resultados que eu estou obtendo esse ano seriam suficientes para atingir... Opa, botei errado, né? Meta comercial não é 35, é 350. Para atingir os R$ 350.000. Então, o que eu precisaria fazer para o ano seguinte para atingir uma nova meta de receita da minha empresa? Para começar, eu preciso de mais leads. Então, eu já consigo ver que todos os meses aqui eu atingi menos leads do que eu atingiria. Então, a gente consegue já, aqui no mês 9 do ano anterior, começar a planejar ações para que melhorem meus números já para o ano seguinte. Como que eu vou fazer isso? Vou lá no plano de ação e vamos supor que eu vou criar campanhas, não sei se está aqui, né? Criar campanhas de Google AdWords. Então, eu vou aqui, ó, atrair mais visitantes. O objetivo é esse. Tarefa: criar campanhas de Google Ads. Quem vai fazer? O João. E ele tem até o final 31/11/2025 para fazer isso. Resultado esperado. Vamos ver. Eu preciso ter, né? Então, se na minha média eu estou tendo 930 visitantes por mês e eu preciso ter 1.400, então o resultado esperado é ter mais 500 visitas. 500 visitas vindo do Ads. Tá? Então eu preciso complementar a quantidade de visitantes no meu site vindo do Google Ads.
E aí vamos supor que o João já tenha feito, configurou lá o Google Ads, a gente já criou a campanha, definiu o budget para que o Google traga para a gente mais 500 visitas por mês. Aí nós vamos acompanhar. Vamos supor que nesse mês aqui nós tivemos 1.450 visitantes. Isso daqui me rendeu 40 leads, rendeu 15 oportunidades, dos quais 7 viraram clientes, foi 36 mil reais também. Então aqui eu já consigo ver que o Google Ads já começou a me dar valores, inclusive, para o ano seguinte. Então nós vamos acompanhar isso aqui até o final do ano, mas no ano seguinte a gente já começa com novas metas e com novas ações para atingir a expansão da empresa. Ficou claro, pessoal, como que essa planilha ajuda vocês a atingir meta comercial, identificar os gargalos e melhorar o processo, definindo um plano de ação bem específico para cada gargalo identificado? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então vamos supor que lá no último mês eu repeti esse resultado, só que eu consegui vender um pouquinho melhor. E em dezembro, como eu tinha pouco tempo, até aquela data eu tive aqui 200 visitantes, dos quais 2 se cadastraram, um pediu uma reunião e, graças a Deus, esse um contratou meu serviço, tá? Então, vamos supor que ele contratou até por um pouco menos, foi 4.500. Opa, 4.500. Então, a gente consegue ver aqui que, no último mês, o que ficou baixo foi leads e oportunidades. Eu vou corrigir minha meta comercial para 250 mil, porque era a meta que eu tinha para esse ano. Quando a gente olha aqui no funil de vendas, eu planejei ter 3% de conversão, 30%, 50%. Eu atingi 3, 33, 57. Significa que eu posso manter essas conversões para o ano seguinte. Minha quantidade de visitantes ficou ali um pouquinho acima do planejado, 103%. Minha quantidade de leads também um pouquinho acima, oportunidades acima. E eu ainda consegui atingir ali a quantidade de clientes 28% acima do esperado. A minha receita anual, quando a gente seleciona aqui, foi de 314 mil, bem acima ali dos 250 mil que eu queria. Se a gente selecionar aqui a média, né, da receita anual, a gente vai ver que... não, aqui, desculpa. A gente vai ver aqui que eu atingi 130% do previsto. Tá? Então é assim que a gente faz o planejamento do ano para identificar os gargalos do nosso funil de venda. Tudo certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, dá um joinha. Se você não gostou, não precisa dar um joinha, mas se você gostou, ajuda a gente a compartilhar para que essa informação chegue para mais empresários no Brasil. E se você quiser continuar seguindo o nosso canal e ter mais dicas de gestão, segue o canal, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Valeu? Muito obrigado!